O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas meu coração está longe de mim. Mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Nosso Senhor, aqui nos reunimos e hoje o nono dia pedindo pelas Santas Chagas de Jesus, protegei-nos da violência e dai-nos a paz. Protegei-nos da violência, a violência que se manifesta de formas explícitas, violência velada, violência que a gente se pergunta: estamos vivendo muitas catástrofes, tragédias, impressionante, mal é noticiada uma, vem outra. É só você olhar e pensar. Brumadinho, depois a enchente do rio, fogo no rio, ontem fogo no outro lugar, depois outra tragédia com o Ricardo Boechat, e assim vai. Parece que a vida está marcada de tragédias. Muitas tragédias seguem alguns fluxos, mas a gente deveria se perguntar: o que está por trás de tudo isso? Imprudência humana, direta ou indireta, o desejo
de sempre alguém querer ganhar, o desrespeito à pessoa humana e às necessidades de toda pessoa. Você pode perceber que existe algo que fere a primeira leitura que ouvimos. A primeira leitura que foi proclamada fala como Deus fez o mundo e descreve dia após dia como Deus foi criando de forma harmônica, como Deus foi criando de forma equilibrada, como Deus foi criando tudo e colocou a serviço do homem. Tanto que o final do texto da primeira leitura diz: Deus viu que tudo era bom e deu ao homem para que administrasse. Se nós olhamos as tragédias, principalmente aquelas que dizem: mas é a natureza, mas foi uma forma imprudente de lidar com a natureza, e nós também. Não por acaso, recentemente a igreja celebrava na campanha da fraternidade o mundo e a ecologia, os cristãos. Deus não errou na criação do mundo. Quem tirou a harmonia da natureza foi o ser humano. É uma violência contra a natureza, é uma violência contra o Criador. Estamos falando de violência. Então a violência não é só sacar uma arma e matar. A violência, isso aí é o absurdo. Eu diria que é o sinal de Caim que permanece até hoje. Esse ser humano monstruoso é a marca de Caim. Mas nós podemos olhar no Evangelho também uma violência. Jesus que foi violentado naquilo que ele pretendia. E não é só no passado. Eu dizia no ato penitencial, quantas vezes numa missa nós falamos: Ele está no meio de nós. Jesus estava lá. Ele estava com os seus apóstolos. E algumas pessoas, olha que impressionante, né? Saíram de Jerusalém, andaram bastante e foram até a Galileia para encontrar Jesus. Gente, é uma pernada. É uma pernada. Agora a pergunta é: o que foram fazer? Por que tanto desgaste? Ir lá para se sentar perto de Jesus, ter caminhado. Talvez eram mais ricos, teriam ido de carroça, de jeguinho, sei lá, camelo, talvez não, mas houve um esforço para ir até Jesus, sentar com os apóstolos e não se abrir a graça. Às vezes acontece isso conosco. Às vezes fazemos tanto esforço para estar com Jesus. Eu dizia grupo de oração, numa adoração com o Santíssimo, como é válido, para rezar um terço, falavam ontem Nossa Senhora de Lourdes, para estar numa Santa Missa, para estar com o Senhor, mas ainda não é o suficiente. O fato de sentar no banco ainda não é tudo, porque é preciso uma disposição interna, é preciso algo mais. E foi isso que esses fariseus e mestres da lei não conseguiam. O esforço humano conseguiram, mas quando partiu para um esforço interno de conversão, não conseguiram dar o passo. E tem uma resposta: por quê? Porque não se abriram à pessoa de Jesus Cristo. Eles estavam diante de Jesus. Nós estamos diante de Jesus por excelência na Eucaristia, diante do Senhor das Santas Chagas. Mas a presença dele nos toca, ou às vezes nós estamos aqui querendo justificar as nossas verdades, justificar a nossa forma de viver, justificar a nossa hipocrisia,
Tem muita hipocrisia. Há muitos que se dizem católicos, que não pensam duas vezes em não se abrir à graça do Espírito Santo. Qualquer novidade, qualquer ação do Espírito que sopra onde quer, renovando, abrindo caminhos, a pessoa se fecha. Não, eu sou o justiceiro, eu sou a verdadeira palavra da tradição. É o Evangelho de hoje. Olha o sofrimento do Papa Francisco. O Espírito Santo sopra, renova, mas quem age na hipocrisia, é impressionante que o Senhor não aceita. Vamos ao texto. O que eu fiz ainda é um preâmbulo. O Evangelho nos fala que eles estavam lá e Jesus acolheu. Impressionante. Eu fico impressionado porque certamente Jesus, que tinha esse dom, e um dos dons de Jesus era perscrutar o coração, era um dom particular dele. Ele sabia que aquele povo que chegava ia dar trabalho, mas Jesus deixou, porque Jesus sempre acredita que a pessoa pode mudar. E estavam ele conversando, e os fariseus começaram: mestre, por que teus apóstolos comem sem lavar as mãos? Marcos faz uma entrelinha, que isso para um fariseu era jamais. Saiu de casa, chegou, tem as ablusões. Tanto que nas bodas de Caná está escrito a cisterna para as ablusões, lavar as mãos, os pés. Mas Jesus percebe que a questão não é ter lavado as mãos, ter feito a ablusão, é que não se purifica o coração, que a presença dele não conseguia converter. Para nós que a Eucaristia não nos converte, que as nossas práticas espirituais não conseguem fluir em nós para uma mudança radical. Mais do que a tradição, a pessoa de Jesus. Não que a tradição é ruim, a grande tradição é também fé revelada, mas as picuinhas são empecilho. A grande tradição que vai além da palavra de Deus, é a tradição oral, da vida da igreja, ela é importantíssima, mas as picuinhas, elas são tropeço. E o que é que eles não queriam entender? E Jesus dá uma lição: vocês estão apegados em lavar as mãos, em se preocupar em como lavar o copo, mas não lavam o interior? Não lavam um coração sujo, hipócrita, mentiroso, caluniador? Um coração que é capaz de ferir e não pedir perdão, não se arrepender dos pecados? O Senhor Jesus ele mexe na ferida, não é dos outros, nossas feridas. Filho, por isso ele vai dizer: vocês são capazes de distorcer a palavra de Deus. E cuidado, uma pessoa que de uma forma inescrupulosa, sem misericórdia, sem uma vida espiritual, está cheio disso. Você pode pegar a Bíblia e distorcê-la a teu bel prazer. É um adulterar a palavra, é um prostituir a palavra. Por isso nosso Senhor disse: vocês falam tanto de tradição, mas não está escrito honrar teu pai e tua mãe. Como é que vocês aceitam de usar o corban? O que é o corban? É chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tinha que ajudar meu pai e minha mãe, mas eu julgo que eles não precisam, então o dinheiro que eu ia ajudá-los eu vou dar para o santuário. Compreendeu? Artifícios. Deus não aceita artifícios. Deus não quer hipocrisia. Deus quer a retidão. Claro que é um processo, mas então, se é um processo, pelo menos nós queremos
devemos querer fazer o processo. Por isso, o Senhor nos pergunta: quais são suas motivações? Pergunta para mim e para você. Ele está no meio de nós. O que precisa ser purificado dentro mais do que fora? O que precisa ser purificado em minha alma, em meu coração, em meu pensamento? Hoje eu rezei o Salmo 19 e acabei tirando uma foto e coloquei nas redes sociais, depois vocês olham, que o Salmo 19, versículo 13, 14 e 15, eu vi ali uma oração penitencial e de exame de consciência. É só entrar no YouTube, Padre Reginaldo Manzotti. Padre, o senhor já leu a Bíblia? Esses dias eu estava me perguntando quantas vezes li, mas para mim não era importante quantas vezes eu li. Eu só quero afirmar que cada vez que eu leio eu descubro coisas que eu nunca tinha descoberto. É impressionante, eu nunca leio o mesmo salmo sem descobrir coisas novas. O Espírito Santo tem sido muito bondoso comigo, mais generoso do que eu mereço. E eu descobri, eu quero que você pegue o Salmo 19, versículo 13, 14 e 15, porque diz assim: Senhor, purificai-me, para que o que eu penso e o que eu quero agrade a tua vontade. Senhor, purificai-me e libertai-me dos meus pecados. Esse é o Evangelho. O que eu penso, o que eu quero, agrade os teus desejos. Filho querido, o Evangelho de hoje, Jesus entra no mais interior, no sagrado dos sagrados que eu e você temos, e está pedindo: eu quero entrar ali, eu quero limpar o copo por dentro, eu quero limpar tua mente por dentro, eu quero limpar teu coração por dentro, eu quero lavar tua alma. Hoje é o 9º dia da novena. Semana que vem eu já anuncio. Uma novena nunca termina, mas ela segue o tempo litúrgico. Nós iremos pedir: Senhor das Santas Chagas, purificai e perdoai-nos, e seremos salvos. Lembrando toda a mística que nos levará à Quaresma. Lavai-nos e purificai-nos, e seremos salvos. Porque veja, lavai-nos, purificai-nos e perdoai-nos, e seremos salvos. Lavai-nos, purificai-nos e perdoai-nos, e seremos salvos. Gente, como é importante isso. Você vai dizer: mas eu queria pedir as coisas para Deus. Ah, meu irmão, pode acreditar, Deus te dá e me dá muito mais do que precisamos. Mas se nós não passarmos por uma conversão autêntica, de que vale a nossa fé? Não foi, e eu olhava aqui, e indico, gente, é da obra Evangelizar, mas o devocionário das Santas Chagas, comece a ter e traga nas novenas, porque por um bom tempo eu estarei aqui pregando. As viagens, graças a Deus, ainda hão de demorar. E tem um texto aqui: vou enfaixar tuas feridas, Jeremias, vou curar tuas feridas, enfaixar tuas chagas. Logo depois, e seus pecados serão perdoados. Então, vamos entrar nesse espírito. Se você tem o que pedir no próximo novenário por alguém, o faça. Mas essa novena ser de profundo aspecto penitencial. Senhor das Santas Chagas, lavai-nos, purificai-nos e perdoai-nos, e seremos salvos.
Porque se isso não acontecer na minha vida e na tua, não há salvação. Termino dizendo que não basta ser curado por Jesus, nós temos que ser salvos por Jesus. Padre, eu não consigo distinguir. E os 10 leprosos? 9 foram curados, 1 foi curado e salvo. Porque alguns pararam só na cura da lepra. Só um entendeu que a cura da lepra era uma abertura a quem estava diante dele. Ele está no meio de nós. Por isso, coloque a mão no seu coração e vamos repetir isso. Senhor das santas chagas, Senhor das santas chagas, lavai-nos, lavai-nos, purificai-nos, purificai-nos, perdoai-nos perdoai-nos e seremos salvos. e seremos salvos. Senhor das santas chagas, Senhor das santas chagas, lavai-nos, lavai-nos, purificai-nos, purificai-nos, perdoai-nos perdoai-nos e seremos salvos. e seremos salvos. Amém. Amém.